Boa noite e sejam muito bem-vindos a mais um programa J ao Quadrado. Como sempre, temos na nossa companhia Jorge Queiroz. Jorge, boa noite. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo a esta equipa. Obrigada, igualmente. E nós vamos então começar com o nosso primeiro tema, o nosso primeiro assunto da atualidade. E nós trazemos aqui exatamente o discurso do Presidente da República. Eu acho que não podia haver, Manuela, digamos, tema mais atual do que este. E, curiosamente, à medida que o Presidente da República foi fazendo o seu discurso, foi-se modificando a opinião das pessoas. E mesmo já depois dele acabar, à medida que vamos pensando um bocadinho no discurso, começámos a ter algumas ideias contraditórias relativamente ao discurso dele. E só isto daria para um programa inteiro, mas nós vamos abreviar. Vamos. Primeira questão. É um discurso, como foi dito, forte, não chamaria cruel, chamaria forte. Duro também, não é? Muito duro. A realidade é dura e, portanto, ele, como macroeconomista, que ele dedicou 2/3 do tempo à economia, como macroeconomista que é e competente, não podia deixar de o fazer. Dito isto, penso que poderemos também passar para o outro lado da análise, que é: seria aquele o discurso ideal para uma tomada de posse? Quais os verdadeiros objetivos que o Presidente da República eleito tinha para fazer aquele discurso? Comecemos por analisar o primeiro aspecto. O que é que foi dito? O diagnóstico foi feito, perfeito. Não podia ter sido melhor, mas já tinha sido feito várias vezes. Não acrescentou nada. Exatamente, há mesmo quem diga que o discurso foi uma relativa desilusão, pois, não é? Nessa medida é. Isto é, foi novidade pela dureza e pela objetividade com que o faz, mas para consumo externo. Para consumo interno, não acrescentou rigorosamente nada, ou seja, nós não ficámos mais bem informados, não ficámos a saber nada de novo. E o outro lado mais negativo do meu ponto de vista, ao contrário, estou a ir um bocado contra a maré dos comentadores, foi que faltou. Ele foi muito duro no diagnóstico, mas foi muito parco nas propostas de soluções. Ou seja, não avançou verdadeiramente nenhuma solução, nem nenhuma proposta, a não ser o apelo aos jovens que fez. Globalmente falando, eu gostaria de dizer que não gostei do discurso, não gostei. Comecei por ficar bem impressionado à medida que ele foi falando, mas depois estava à espera de qualquer coisa. Acha que ele foi prudente? Não, eu acho que ao contrário, ele revelou muita falta de prudência. Aliás, o professor Cavaco Silva repetiu o mesmo erro que repetiu no discurso da Vitória. Por exemplo, no discurso da Vitória foi desajustada a crueldade, aí sim que foi cruel mesmo, a crueldade o tom que ele usou no discurso da Vitória. As pessoas estariam à espera de um discurso mais esperançoso, provavelmente. Fundamentalmente, eu acho que quem conhece o professor Cavaco Silva e da sua competência do ponto de vista macroeconómico, acho que todos estariam mais ou menos à espera que ele acabasse a apresentar qualquer solução. Qualquer caminho, qualquer orientação general. Claro que o Presidente da República não governa, portanto não pode apresentar soluções concretas, pontuais, mas que ele não fosse tão longo no diagnóstico, porque, repito, já estava feito, e ele era responsável por uma parte das medidas que estão a ser tomadas e que estão a exigir sacrifício aos portugueses. Portanto, eu penso que tivemos todos um bocadinho à espera de que ele, antes de acabar, aprontasse linhas orientadoras estratégicas de aconselhamento para a classe política. Dúvida. E até porque estamos a falar dos combustíveis, não é? E o TGV é um meio de transporte que é movido a um combustível. Mas continuamos a pensar, como ontem disse o Presidente da República, e ele achou bem, quer dizer, eu acho que esteve bem, foi dizer, nós podemos sonhar que queremos ter o TGV, mas não temos dinheiro para ter o TGV. Nós devíamos ter sonhado em ter boas estradas, mas tanto fizemos que acabámos por exagerar. E hoje temos mais estradas que qualquer país da Europa. Quer dizer, e repito, ninguém paga por isto. Acha, Jorge, que o TGV poderá não ser concretizado? Eu acho que o grave disto tudo, na minha opinião, é que, para já, o Governo está a assumir compromissos que depois podem ser cobrados em tribunal. Isto é, as empresas podem pedir indemnizações aos Estados por o Estado não ser capaz de cumprir. Mas, independentemente de não vir a ser executado grande parte do que está a ser anunciado, porque eu acho que já é caso de uma teimosia política,
não quero pensar noutras vertentes menos lícitas, que é o secar a economia. O financiamento da economia está a ser cada vez mais difícil, porque, repare, um credor internacional de quem nós dependemos, olha para isto e como é que ele vê isto? Mas então que os senhores não têm que comer e andam a fazer TGVs. E nós precisaremos realmente do TGV? Então, quer dizer, fizeram-se autoestradas, é o país com mais autoestradas, mais quilómetros lineares de autoestrada por habitante de qualquer país da Europa rico. É esta gente que nós vamos emprestar dinheiro? Não vamos. Mas nós precisaremos mesmo do TGV? Não precisamos. Sabe que o TGV vai encurtar, parece que em pouco mais de 20 minutos, a ligação entre Madrid, da fronteira, estou a falar da fronteira para cá, da fronteira a Lisboa, e cerca de 30 minutos, não chega a 30 minutos entre o Porto e Lisboa. Portanto, eu pergunto se isto para um país pobre como o nosso isto é uma prioridade. Não é? Absolutamente. Muito bem. Jorge, se calhar íamos agora para o outro tema, já exploramos esta questão dos combustíveis, que realmente dá pano para mangas, e temos agora outro tema que dá pano para mangas também, que é a dívida. Que são os juros da dívida. É que isto repare, Manuela, estamos sempre a falar do mesmo, quer dizer, do estado da economia, quer dizer, até parece, quase que estamos a concorrer com o Cavaco, que só falamos de economia, mas temos que falar porquê? Porque começando pelo princípio, desde logo, começa a ser, ao contrário do que o Governo tem vindo a dizer, começa a ser já difícil, mesmo pagando caro, colocar a dívida. Esta semana foi a primeira vez que houve alguma dificuldade. Mas isto é apenas o princípio. Ou seja, até agora, se não nos recordarmos e tivermos um bocadinho de memória, até há 8 dias ou 15 dias atrás, pelo menos que eu estive 2 semanas fora, não sei o que é que se passou, mas há 2 semanas atrás, recorda-me, o Governo a mandar a banhar porque conseguia colocar, e o Sr. Primeiro-Ministro afirmava, Portugal pode colocar com facilidade a dívida que precisa. Podia. Na altura a crítica é óbvia, a 7% e a 7,5%, qualquer pessoa empresta-se, não sei se a Manuela tem conhecimento, mas um cidadão normal que tenha algum dinheiro, alguma economia e queira pôr no banco a render, dificilmente nos bancos europeus e mesmo na Bolsa Nacional, dificilmente consegue uma remuneração superior a 1 ou 2%. Por isso mesmo é que temos aqui, aliás, o Barroso defende que Portugal deve evitar pedir ajuda externa, mas também a notícia de que as obrigações a 5 anos mais caras que a 10, não é? Deixe-me explicar porque é que eu acho que o Dr. Barroso faz todo sentido que ele diga isto. E ele não pode dizer o contrário. Ele, na qualidade de Presidente da Comissão Europeia, nunca podia fazer uma declaração a dizer que Portugal devia pedir ajuda. Porque isso era descalabro completo. Portanto, isso é o chamado, digamos, politicamente correto. Ele não podia deixar de dizer outra coisa. Okay. A pergunta foi mal feita. Não lhe deviam ter perguntado, mas perguntar ele teve que dizer aquilo. Respondeu, claro. Agora, a partir do momento em que nisto, e repare que isto acontece precisamente na primeira semana em que Portugal sente alguma dificuldade em colocar a dívida. E a coloca a 7,5%, e chegou a atingir 7,8%. Isto deveria de levar os nossos políticos a pensar seriamente. E repare, Manuela, no mesmo dia em que o nosso Ministro dos Transportes fala no TGV. Quer dizer, é ridículo, é quase escandaloso, não é? Sem dúvida. Não, acho que é falta de pudor. Será que os investidores começam a duvidar da nossa honra em cumprir os compromissos? Sabe, Manuel, eu penso que não é tanto a questão de honra, já não é uma questão de honra que está aqui em causa. É uma questão de credibilidade do nosso sistema político. Quer dizer, quem nos financia, se lhe pedem dinheiro emprestado, a Manuela pensa em quê? Olha para a pessoa que está a pedir emprestado e tem que fazer um primeiro juízo de valor. Se acredita na pessoa ou não acredita. Depois, se acredita ou não acredita, é uma coisa. E depois, se lhe oferece confiança ou não, ou mais ou menos confiança, a segunda. E a terceira, se realmente ela vai poder pagar. Ou seja, repare, a última coisa dos 3 fatores menos importante em termos relativos é se vai poder pagar. Eu quero lhe agradecer uma vez mais a presença e a colaboração. Vemo-nos para a semana, se Deus quiser. E o J ao Quadrado vai se despedir. Que tenham um resto de noite feliz e até para a semana.